Olá, queridos alunos da turma B e demais membros que estão acompanhando as aulas da disciplina de cooperativismo e associativismo. Estamos aqui para a nossa terceira videoaula, né? E hoje vou estar trabalhando com vocês outro tema importante, que é falar para vocês um pouco do histórico do cooperativismo, sua importância, né? Os princípios que regem o cooperativismo, certo? Vocês vão estar aí sendo contemplados com esse conteúdo. Sugiro que vocês façam a revisão dos vídeos anteriores para que você possam fazer uma ligação entre cada vídeo novo que for surgindo e os vídeos anteriores, para facilitar o aprendizado de vocês, certo? Então, como eu falei, hoje eu vou estar falando para vocês um pouco do histórico e importância do cooperativismo, e os princípios do cooperativismo. Na aula anterior, eu abordei com vocês o tema, né, um pouco de simbologia, e eu vou trabalhando para vocês aqui o histórico e os princípios do cooperativismo, certo? Então, pessoal, o cooperativismo, ele é marcado pelo surgimento da primeira cooperativa na Inglaterra, né, na cidade de Manchester, em 1844, que foi a cooperativa denominada de Sociedade dos Pioneiros de Rochdale, fundada na Inglaterra, certo? Então, essa cooperativa, ela surgiu em meio a uma crise econômica que estava acontecendo na Inglaterra, onde o poder de compra das pessoas estava diminuindo para produtos básicos da alimentação, né? Então, o foco dessa cooperativa era a aquisição, o objetivo dessa cooperativa era a aquisição de produtos alimentícios em comum. E ela era composta aí por 28 pessoas. Dentre aquelas pessoas que trabalhavam com tecelagem, né, na indústria têxtil, como aquelas pessoas que trabalhavam em sapatarias, era criação de sapatos, reformas, enfim, né? E ela tinha uma subscrição inicial de capital de 1 libra, né? 1 libra inglesa. Ou seja, o valor cobrado para você iniciar, não é cobrado em si, o capital inicial para você participar da cooperativa, né, era um valor aí de 1 libra inglesa, certo? Então, com o surgimento dessa cooperativa, né, dessa sociedade dos pioneiros de Rochdale, fundada na Inglaterra, houve aí o pontapé inicial para o movimento cooperativista, né? Então, as pessoas, em meio a uma dificuldade, em meio a uma crise econômica, elas tinham dificuldade para adquirir alimentos, então elas viram a necessidade de se organizar para facilitar a compra desses alimentos. Houve críticas na época porque existiam muitos comerciantes, né? Muitos comerciantes, e eles viram que poderia ser uma ameaça para eles, porque as pessoas estavam se organizando para fazer a compra dos alimentos. E começaram a criticar, dizendo que esse movimento não ia para frente, essa cooperativa não ia para frente, porque era gerida por muitas pessoas, e o pessoal diz que muitas pessoas trabalhando em uma só atividade dá problema, enfim. Mas foi um sucesso na época na Inglaterra e ela acabou sendo copiada, né? A partir da criação dessa empresa, o seu modelo de gerenciamento, o seu modelo organizacional passou a ser copiado em vários outros países, outras cidades do mundo afora, certo? Então, houve essa resistência inicial por parte de alguns comerciantes, logicamente que eles estavam vendo ali que era um concorrente que estava nascendo, né? E para eles não era bom ter concorrente, então eles começaram a falar que não ia para frente. Porém, a forma organizacional deu certo e passou a ser copiada por outras cidades, outros países. Certo? Então, a primeira cooperativa foi aí em 1844, na cidade de Manchester, na Inglaterra. Certo? E, a partir daí, foi só disseminando a cooperativa pelo mundo afora. Isso aconteceu aí no século XIX. Certo? Então, na França, na Inglaterra, empresas cooperativas de trabalho, uma delas que eu falei de Rochdale, na Inglaterra,
Na Alemanha e na Itália, cooperativa de crédito rural e urbano, então já tem o início aí das cooperativas no meio rural, que é o que se mais encontra hoje dentro do cooperativismo, de forma geral, são cooperativas agropecuárias. E aí, na Bélgica e países vizinhos, cooperativa de produção agropecuária, certo? No Brasil, houve relatos, segundo relatos, o que consta nos livros, a primeira cooperativa no Brasil surgiu em 1889, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e foi denominada aí de Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, na cidade de Minas Gerais. Cidade de Minas Gerais, no estado, na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. E a partir dessa época, o cooperativismo, como propósito de organização empresarial na forma de empresas cooperativas, não são empresas privadas, são empresas cooperativas, disseminou-se pelo mundo, certo? Então, no Brasil, nós tivemos aí relatos, segundo relato, aquilo que tem registrado em livros, foi em 1889, certo? Aí na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E a cooperativa, pessoal, ela se destaca, ela tem sua importância, porque ela é um sistema econômico e social que busca, através das cooperativas, a organização e a distribuição das riquezas, certo? Então, há uma organização das pessoas, certo? E a distribuição das riquezas, ela é feita de forma igualitária. O membro cooperado, ele não ganha mais do que o outro, certo? Ele não se beneficia mais do que o outro dentro da cooperativa. Vamos supor, a minha cota parte, a minha participação, subscrição de capital foi maior do que a demanda, eu tenho direito a receber mais. Não é assim que funciona. O ideal do cooperativismo não se pauta nisso, em você se beneficiar mais do que o outro. Eu sou o presidente da cooperativa, eu tenho direito a receber mais, porque eu tenho mais trabalho, não vai por esse lado, certo? Então, a distribuição é de forma igualitária, né? E ela é a união de trabalhadores ou profissionais diversos que se associam por iniciativa própria, né? Então, você não é forçado a você se associar a uma cooperativa. Vamos supor que você faz parte de um meio rural, você pega crédito no banco, mas o banco quer exigir que você se associe a uma cooperativa. Não é dessa forma. Você a adesão voluntária, que a gente chama, é um dos princípios da cooperativa, né? Você se associa por iniciativa própria e não forçada. Sendo livre o ingresso de pessoas, desde que tenham interesses individuais em produzir. Comercializar ou prestar um serviço não seja conflitante com o objetivo da cooperativa. Como assim conflitante? Você não pode entrar numa cooperativa, se associar numa cooperativa pensando em passar por cima de outras pessoas para você, vamos supor assim, enriquecer, né, de forma ilegal, né? Isso é possível, você ter uma renda melhor através da cooperativa, porém, não pode ser passando por cima dos princípios da cooperativa, né? Dos objetivos da cooperativa em si, certo? O objetivo da cooperativa não é fazer com que as pessoas enriqueçam, mas que tenham uma vida melhor e mais justa, né? Mais digna, seja através da aquisição de um serviço de qualidade, de um produto mais barato, né? Enfim, tudo isso. E as cooperativas prezam por muitos conceitos importantes dentro do meio produtivo, né? E ela, através disso, ela passa a se diferenciar de outros segmentos produtivos, empresariais, industriais, né? Primeiro, temos aqui na cooperativa uma diferença das outras sociedades em geral, né? Nós temos a adesão voluntária, então você é livre para você entrar e sair no momento que você quiser da cooperativa, né? Capital social variável, né? Então, a cooperativa ela exige que você dê um capital inicial para que ela possa formar um caixa e começar a
desenvolver as atividades, né? E esse capital é variável, de acordo com aquilo que você pode contribuir. Logicamente, ela estipula um valor, mas você diz, eu tenho esse valor. Vamos supor que a cooperativa estipula aí um valor de R$ 10. Você, não posso contribuir com esse valor. Posso contribuir com 8, com 7, certo? Então, a sua participação vai ser proporcional ao valor que você contribuiu. Entendeu? Lógico que tem que ser de forma justa, né? Se eu contribuir com R$ 20, você com 8, o valor que é gerado na cooperativa ao final tem que ser proporcional ao valor cooperado. E tem esse conceito, né? Um homem, um voto. Você tem o direito de votar e ser votado. É o princípio aí democrático, né? E depende de um número mínimo de pessoas na sua existência, certo? E não de capital. Então, vamos supor que tem 5 pessoas que querem formar uma cooperativa e essas 5 pessoas detêm um certo poder aquisitivo elevado, são pessoas que têm, vamos supor, bastante dinheiro. Vamos formar uma cooperativa aqui. Não é somente o capital que ele deve ser observado. Tem que ter a quantidade mínima de pessoas. Se eu não estiver enganado, são 20 pessoas para você iniciar uma cooperativa. O rateio das sobras e perdas é proporcional à produção de cada cooperado. Então, como eu falei para vocês, se a cooperativa ela tem sucesso, todos ganham. Se ela perde, todos perdem. Né? Então, se você colaborou com R$ 50 e a cooperativa está gerando lucro de 100, 200, você recebe proporcional. Se ela começa a ter prejuízo, você também tem prejuízo proporcional ao valor que você colocou como subcota parte, como subscrição, né, de capital inicial. Entre outras especificidades, mas que as tornam tão especiais que valorizam o ser humano e não o capital. Ela valoriza o ser humano em si, a qualidade de vida da pessoa, a capacidade que o ser humano tem de se transformar em meio a uma organização social, e não o próprio capital em si. Certo? E aqui alguns conceitos importantes que sustentam aí o cooperativismo. Quais são esses conceitos? O humanismo, como eu falei para vocês, que tende a traduzir a doutrina do valor moral do homem, conscientização e responsabilidade. O capital não é o foco do cooperativismo. Tem que transformar o ser humano para que ele possa utilizar de meios para chegar a esse capital que ele busca, certo? A liberdade, o homem é livre para exercer seu direito de ser sócio de uma sociedade, comandar e decidir seu processo, não se esquecendo de que é livre tanto quanto o seu companheiro de sociedade. A liberdade, ela é bilateral e não unilateral. Todos têm os mesmos direitos e obrigações. Então, uma cooperativa, uma vez formada, tanto o seu conselho administrativo, o seu conselho fiscal, quanto os demais membros, eles têm o mesmo poder de tomada de decisão, certo? Então, eles podem... eu sou simplesmente um membro da cooperativa, mas no próximo eleição eu quero me candidatar a presidente. Você é livre para isso. Você tem o direito de votar e ser votado. A cooperativa não está dando certo com esse presidente, vamos fazer aqui uma reunião, uma assembleia para destituir o presidente e eleger o novo presidente. Você também pode fazer essa sugestão no momento que você quiser. Lógico que a maioria vai analisar e a maioria decide, é assim que funciona, certo? Mas todos têm o direito de ouvir, ser ouvido, votar, ser votado, candidatar-se ou não, certo? Ela é bilateral e não unilateral. Certo? Então, além desses dois conceitos, né, que é humanismo e qual foi o outro que eu falei? Humanismo e liberdade, também existem outros conceitos importantes que o cooperativismo ele se sustenta. A igualdade, então, no cooperativismo o homem é livre, mas é subordinado à lei da igualdade, em que todos são iguais e não são mensuráveis pelo seu poder financeiro. Então, esse princípio da igualdade, pessoal, o conceito da igualdade aqui do cooperativismo, é baseado naquele princípio que existe na Constituição Federal, que todos são iguais perante as leis, né? E que não é o fato de você ser mais rico ou ser mais pobre que você vai se diferenciar. Infelizmente, isso acontece. Quem tem dinheiro hoje em dia tem mais facilidade de se
vamos supor, se livrar de um processo judicial em si. Mas o cooperativismo, ele preza por isso, né? Em que todos são iguais perante a lei, não em função do seu poder econômico. Da solidariedade, então, o cooperativismo ele também traz esse conceito onde todos devem ser solidários, pensar mais na coletividade e não no individual, certo? E se todos pensam dessa forma, a tendência é que todos saiam ganhando ao final, certo? Então, se você tem que pensar mais no coletivo do que no individual, segundo esse conceito do cooperativismo, né? Então, pessoal, a solidariedade dentro de uma organização cooperativista, dentro de uma organização social, seja ela uma cooperativa, uma associação, um sindicato, ela é primordial. Porque no momento que há conflito de interesse dentro de uma cooperativa, onde você quer se beneficiar mais do que outra pessoa, você deixa de ser solidário com aquela pessoa. E a tendência é enfraquecer aquele movimento cooperativista, aquele movimento organizacional, certo? Então, dentro de uma organização social, você tem que pensar mais no coletivo do que no individual. E, ao final, todos serão beneficiados. E a sociedade em si vai alcançar mais resultados. Uma pessoa que é mais solidária, pessoal, ela contribui muito para a sociedade, certo? Contribui muito para a formação de outros cidadãos, né? Enquanto pensamento, mesmo que não seja financeiramente, mas você demonstrar uma solidariedade a uma pessoa, você ajuda ela também a um dia ser solidária, né? E a racionalidade, né? O homem faz com que o homem pense e constitua uma sociedade mais inteligente. Pensar antes de agir, não agir simplesmente por impulso, né? Você tem que agir racionalmente, tomar decisões corretas, na hora correta, né? Uma decisão bem tomada, bem elaborada, bem pensada, e não simplesmente de impulso, certo? Isso ajuda também na formação da sociedade. E a cooperativa, ela é regida por alguns princípios, né? Princípios importantes da cooperativa que devem ser observados e seguidos, né? Então, as cooperativas, elas têm como princípio inicial que é a adesão livre e voluntária, certo? É o primeiro princípio. Ao todo, são 7 princípios que regem as cooperativas. E o primeiro é esse aqui, a adesão livre e voluntária. Então, como eu falei inicialmente no vídeo, você é livre para você ingressar em um movimento e para sair. Você é livre para entrar e sair da cooperativa a hora que você quiser. As cooperativas são organizações são voluntárias, abertas a todas as pessoas, aptas a utilizar os serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem discriminação de sexo ou gênero, social, racial e religioso. Então, eu sou evangélico e existe uma cooperativa e eu quero entrar, e as pessoas não deixam entrar. Isso não pode acontecer, porque a cooperativa adesão é livre e voluntária. Independe de raça, de gênero, de sexo, de política, né, de opinião política, de religião que você segue. Então, isso é um princípio muito importante. E se um dia você pensar em participar da cooperativa, você deve estar observando, prezando e seguindo esses princípios. Certo? Então, a adesão é livre e voluntária. Outro princípio importante é a gestão democrática. Todos os homens, mulheres, acima de 18 anos que participam do movimento cooperativista, eles têm os mesmos direitos de votar e ser votado. Então, se você quiser participar da gestão da cooperativa, ou simplesmente ser um membro cooperado, não, na próxima eleição eu vou montar minha chapa aqui, eu quero participar do movimento, quero ser um tesoureiro da cooperativa, quero ser um fiscal, um fiscal técnico da cooperativa, um presidente, vice-presidente, todos têm os mesmos direitos de votar e ser votado. É o princípio básico aí da gestão democrática, né? Da nossa democracia brasileira, que também é levado para dentro dessas organizações sociais. Participação econômica, os membros contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam democraticamente. Então, tem que haver uma transparência dentro da cooperativa. Então, se você contribuiu com R$50 na cooperativa, esse valor ele tem que ser informado a todos os membros, tem que ser atualizado a todo instante, todo o tempo que for necessário, que for solicitado pela comunidade, pelos membros,
o tesoureiro da cooperativa ele tem a responsabilidade, a obrigação de informar os valores que estão entrando e saindo da cooperativa, né? Para isso, existem as reuniões, as atas das reuniões, né? O caderno de controle financeiro, dentre outros instrumentos que são utilizados. E os membros destinam os excedentes a uma ou mais das seguintes finalidades: desenvolvimento da cooperativa, né? Possibilitando a formação de reservas em partes indivisíveis, né? Então, a cooperativa ela gerou um certo valor e o membro diz, eu quero pegar uma parte, a outra deixa na cooperativa. Vamos adquirir um computador, adquirir um armário, adquirir materiais, enfim, ele tem essa opção também de desenvolver a cooperativa, né? Porque, apesar de ser um movimento que não preza pelo capital, mas ele precisa se sustentar, né? Para você precisa ter um computador, né? A cooperativa vai se desenvolvendo, pessoal, ao longo do tempo, né? Você precisa de uma mesa, de uma bancada de trabalho, precisa de uma estrutura, né? Para você fazer as reuniões, né? Uma sala para a presidência, né? Para o vice-presidente, para os demais constituintes da cooperativa. Enfim, dependendo do segmento que a cooperativa quer se direcionar, seja ele agropecuário, de serviço, industrial, ele vai precisar dessas estruturas, né? Seja estrutura física, estrutura lógica, seja uma cooperativa de serviço que vai adquirir aí um software da área de informática, um software de segurança, enfim. E ela também pode, além de utilizar esse recurso excedente para desenvolver a cooperativa, ela pode também retornar ao sócio, né? Na proporção de suas transações. Né? Pode proporcionar o retorno ao sócio, né? Então, se você contribuiu com 50 e eu contribuí com 100, eu vou receber, logicamente, uma parte superior a que você contribuiu. É proporcional àquilo que você contribui. Mas o interessante é a cooperativa se desenvolver. A cooperativa ela tem autonomia e independência, né? As cooperativas são organizações autônomas de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Então, todos os membros participam das decisões que são tomadas na cooperativa, não só o seu conselho administrativo ou o seu conselho fiscal. Então, todos têm o direito e têm o poder de decisão. A educação, formação e informação. Então, as cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores. As cooperativas, elas têm que investir no desenvolvimento de pessoal. Como assim? Através de cursos, capacitações, né? E publicações daquilo que é produzido dentro da cooperativa. Se ela produz um conhecimento, esse conhecimento ele tem que ser disseminado, ele tem que ser informado a todos que tiver interesse, né? Então, a cooperativa investe em formação, educação e informação daqueles que contribuem, para que a sociedade em si seja beneficiada, não apenas aqueles membros da cooperativa. A intercooperação, as cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Então, as cooperativas, pessoal, elas podem trabalhar de forma conjunta uma com a outra. Então, se tem uma cooperativa que está dando certo lá no Sul, lá no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, ela pode servir de modelo, né? Logicamente, você tem que observar as especificidades de cada região, mas se os princípios da cooperativa estão sendo respeitados lá nessas localidades, você pode estar trazendo esse modelo para cá, né? Através de capacitações, uma implantação de uma cooperativa aqui, traga uma pessoa que é mais experiente, já tem experiência com cooperativa, ela pode servir através de uma intercooperação, né? Pode ser nacional, internacional, regional, ela pode existir, é outro princípio da cooperativa, né? E não só ela caminhar caminhar sozinha, isolada, a cooperativa é só para isso, ela é isolada, ela não pode pegar conhecimento de uma outra cooperativa, de uma outra organização social. Não, isso não é prezado pela cooperativa, ela pode haver essa intercooperação, certo?
Aqui o interesse pela comunidade, então as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades, através de políticas aprovadas pelos membros. Então, se existe uma causa que é importantíssima dentro da sociedade, e a sociedade está tendo dificuldade vamos supor, desenvolver aquela causa, vamos supor que é uma atividade de meio ambiente, né, a preservação do meio ambiente, a coleta de lixo, coleta seletiva de lixo. Então, a comunidade pode levar essa discussão para dentro do movimento cooperativista, e o movimento cooperativista vai ver a melhor forma de resolver essa problemática. É outro princípio importante aí do cooperativismo, certo? E aqui eu finalizo a aula de hoje, pessoal. Hoje eu falei para vocês aqui do histórico, um pouco do histórico, né? A primeira cooperativa que surgiu lá na cidade de Manchester, na Inglaterra, né? Que foi a Sociedade Cooperativa, a empresa cooperativa da cidade, do bairro de Rockdale, na Inglaterra, né? Onde eles buscavam aí uma aquisição de alimentos, né, por conta da dificuldade, da crise que estava acontecendo, né. No Brasil, nós tivemos aí a primeira na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né, e assim a cooperativa foi se espalhando pelo mundo. Falei para vocês aqui de alguns conceitos importantes, que é o humanismo, né, a solidariedade, a igualdade, a racionalidade, né. Falei para vocês aqui dos princípios da cooperativa, né, a adesão voluntária, né, o princípio da democracia, certo? O interesse pela comunidade, enfim, todos que eu citei aqui nessa videoaula. Desejo a vocês aqui que tenham um bom proveito desta aula. São conteúdos teóricos, porém, que são de fundamental importância no momento da implantação e funcionamento do cooperativismo, de uma cooperativa que venha a surgir, que você imagina que possa surgir. Mas que a cooperativa tem grande importância para o desenvolvimento agropecuário, industrial, seja qual for o segmento que ela vai estar atuando, tá bom? Então, eu agradeço a todos, desejo que todos tenham um bom proveito desta aula. Novamente, eu falo para vocês aqui, vejam os vídeos anteriores, as videoaulas anteriores, a lista de frequência vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.